Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda semana do Contador. Eu sou a professora Aline Portela, estarei aqui junto com Nádia, que irá se apresentar para vocês também. Há 10 anos atuo no mercado contábil. Hoje tenho como principal obrigação, principal propósito e missão, tirar você aí do bastidor para assumir o palco do protagonismo contábil. Essa é a nossa missão como mentor em carreiras na contabilidade. Estarei aqui para falar sobre um tema fundamental para o progresso, seja da sua carreira, seja do seu negócio contábil, sobre comunicação. E para falar sobre um outro tema que também é fundamental nesse nosso encontro, eu quero convidar a Nádia. Seja muito bem-vinda. Olá, professora Aline, tudo bem? Prazer poder dividir esse espaço com você na segunda semana, né, do Contador, nesse dia tão comemoração, a esse dia tão especial de protagonistas e líderes, né, de negócios, líderes dos seus próprios negócios, de negócios aí voltados para a própria sociedade. Então, é um prazer poder compartilhar esse momento com você. Para mim foi uma honra saber que ia dividir esse espaço contigo. Já te acompanho aí nas redes sociais, né, e me inspira muito. Eu sou a professora Welly Nádia Rodrigues, sou contadora, estou atuando aí já no mercado há mais de 15 anos, né, como contadora de grandes, médias empresas, e atualmente estou como líder, né, como gerente de uma área contábil, liderando um time de mais de 50 pessoas ali na área da contabilidade, tributário e departamento pessoal. Mas também tenho, assim, acho que uma das minhas principais referências para a liderança é a sala de aula, onde formamos novos profissionais, né, com o intuito de realmente incumbi-los da missão de serem protagonistas no dia a dia, né, da sua vida pessoal e profissional, porque quando a gente fala de liderança, embora a gente volte aqui para a parte profissional, mas eu acho que você também precisa ser um líder de si mesmo. E aí é que eu já começo a puxar a ideia para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo aqui, falando sobre liderança. E antes eu quero provocá-los assim para entender, sempre fui muito questionadora e gosto de entender assim qual é o sentido de cada palavra, né? E a palavra liderança, assim, aí já puxando o nosso viés de pesquisador, vamos para o sentido etimológico da palavra liderança. Liderança tem origem ali no inglês, né, na palavra leader, e quer dizer guia, quer dizer instrutor, quer dizer alguém que vai te direcionar. Então, quando embora se a gente for olhar ali no próprio significado, ele vai trazer ali também algo ligado à parte de chefia, e aí eu não vou entrar na parte que né, já se convenciona muito a parte do que é um líder e o que é um chefe, mas eu quero hoje provocá-los a gente pensar no sentido da liderança em sermos protagonistas de pessoas, mas também de negócios, porque negócios também são formados, né? É formado por pessoas, mas como facilitadores, uma palavra que a gente usa muito hoje como influenciadores, né? E aí, nesse próprio perfil dessa liderança, para você se ver como um influenciador, acho que o papel principal que a gente tem que pensar é autoconhecimento. Então, quando a gente se autoconhece, para saber exatamente quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios, e a gente passa verdade em tudo isso, fica muito mais fácil, né, você conseguir guiar equipes, guiar pessoas, guiar negócios, porque quando você tem esse autoconhecimento, sabe exatamente como são seus valores, quais são os seus princípios, você sabe, inclusive, os principais pares a serem formados, ou você tem um olhar que as pessoas conseguem enxergar a verdade naquilo que você fala. É algo que eu digo muito, a questão da integralidade. Embora eu trabalhe muito hoje com a questão da conformidade, da integridade, eu acho que a integralidade também é um fator primordial no processo de você poder guiar e instruir. Acho que um dos principais Nádia, exemplos... Oi? deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, desde o quarto período da minha faculdade de contábeis, eu conheci a área de gestão de pessoas. Então, e quando eu conheci, eu simplesmente me apaixonei assim pela área. Meu pai até falava na época, dizia assim: como é que você está se formando em contabilidade e todos os eventos, congressos de gestão de pessoas, você está lá e o de contábeis você não quer ir?
Mas apesar de não ter tanta clareza como eu tenho hoje, né? Não ter tanta clareza sobre qual o meu progresso, qual o meu futuro como profissional da área contábil, eu sempre fui muito do humano. E as ciências contábeis, né, ela é muito da área de exatas, olhar para os números, para a conformidade. E quando eu comecei a trazer esse olhar humano, como eu falo, que vai se tornar um livro, se Deus quiser, vocês estão sabendo aí já de spoiler. Quando eu trago esse olhar humano para a contabilidade, no início, em 2018, eu vi um pouco de resistência, sabe? A gente encontra ainda hoje, não mais porque o futuro é agora e as habilidades comportamentais sempre ficaram muito em evidência. Mas eu sabia que iria enfrentar uma certa resistência, porque quando a gente fala de autoconhecimento, liderança, autoliderança, né, performance, comunicação, que é um dos temas do nosso encontro hoje, para a gente que está na área, para você que é líder e você vivencia isso, você sabe a importância. Mas aí eu te pergunto, como contadora, qual foi a virada de chave para você observar que, nossa, só o conhecimento técnico não vou conseguir liderar uma equipe, engajar, colocar realmente essas pessoas no lugar certo. Como foi para ti essa viradinha de chave, assim, que eu acho que pode servir de inspiração para quem está nos assistindo? Para mim, a virada de chave foi entrar na parte educacional. E um outro aspecto que para mim também foi algo que uma outra percepção que eu sempre tive, assim, eu venho de uma família de contadores, né? Na minha casa, meu pai é contador, meus irmãos são contadores. Costumo dizer assim, só quem não é contador na minha casa é a minha mãe, que é professora. E eu juntei os dois, né? Eu vou ser contadora e professora. E eu sempre vi, assim, cresci vendo o meu pai tá sempre naquela loucura, no pique, no estresse dos números. Eu olhava para aquilo e dizia, a gente não pode esquecer que nós somos humanos. E quando eu entrei na faculdade, iniciei, né, a formação, não me apaixonei pela cadeira de gestão, tá, Aline? Assim, não me apaixonei pela questão de gestão de pessoas, não. Porque os números sempre me fascinaram muito. Mas eu sempre tive algo comigo, assim, eu acho que um ponto também que é importante para voltar, alguns já conhecem essa história, mas, assim, para eu cursar contabilidade, a ciência contábil, né, a nossa ciência social aplicada, agora a gente olha e pensa assim, exatas é número, e para mim foi, assim, meu primeiro semestre que eu escutei um professor dizendo, a contabilidade é uma ciência social. Quando ele falou assim, esse social aplicado, para mim foi assim, tudo aquilo que eu desde pequenininha olhava meu pai pensando nos números, mas pensando no impacto que tinha nos negócios e na vida das pessoas, porque ele sempre, às vezes assim, na hora do almoço, a gente sempre nos reunimos para almoçar, meu pai sempre sou do interior do Ceará, então temos a prática assim lá, né, de fechar as portas dos negócios ao meio-dia e todo mundo ir para casa almoçar, cidadezinha pequena. Então cresci com esse momento, ter que esperar o meu pai chegar em casa, a gente sentar e no almoço ele compartilhar com a minha mãe, eu pequenininha escutar ele dizendo assim, envolve vidas, é o social. Então ele falava daqueles números, mas o que ficava para mim são vidas. Quando fala assim que a contabilidade ela mexe com todas as outras ciências, inclusive a psicologia, né? Porque ele diz assim, mexe esses números que, na verdade, na própria parte financeira, mexe com a vida das pessoas. Então, eu cresci escutando aquilo e vendo o foco principal são os números, que me fascinam muito, mas o que é que esses números querem dizer e como ele vai impactar a vida das pessoas. Então, quando eu escutei ali no meu primeiro semestre da graduação que a contabilidade era uma ciência social aplicada, né, para mim foi uma primeira virada de chave, e logo em seguida, mas entrei assim naquela imersão de números, e embora eu olhava assim, acho que a contabilidade ela tem o fascínio de os números falam comigo, então eu olho para os números e eles me dizem tudo que eu preciso saber sobre o negócio. Vamos falar assim, é a linguagem dos negócios, os números são essa linguagem. Mas quando eu entrei na parte da educação, quando eu decidi, né, quando eu me tornei mãe e decidi assim, vou entrar na parte, vou fazer o mestrado, quero ajudar mais na vida das pessoas nesse próprio processo de formação profissional. Para mim foi algo que eu vi além dos números, e eu
dei essa virada de chave para entender e para fazer-se entender que esses números são tratados por pessoas e esses números falam sobre resultado para e sobre pessoas, né? Ninguém abre um negócio pensando o principal objetivo pode ser o retorno do investimento que está sendo feito, mas existem vidas, existem famílias por trás de todos aqueles números que precisam, que acreditam em tudo aquilo. Então, a contabilidade como uma ciência social aplicada foi uma virada de chave para mim em relação a isso. Fora as outras provocações, né? Porque comecei muito nova e assim que iniciei, já no meu segundo semestre da faculdade, já comecei a atuar na área como estagiária por 3 meses, depois aí foi, né? Auxiliar, assistente, analista, foi subindo. Mas sempre foi um desafio e fui muito desafiada no início da minha formação em relação a alguns aspectos que a gente escuta muito em relação a práticas de mercado, né? Então, trata esses números dessa forma porque ele vai melhorar o resultado. E aí, para mim, foi sempre algo que... E aí, volto de novo para a questão dos meus princípios e dos meus valores. Eu não posso dar um resultado a qualquer custo, né? E sempre trabalhei esse processo de conscientização nas empresas onde atuei como profissional. Você pode ter bons resultados sem abrir mão da conformidade, que é ali o aspecto legal que precisa ser cumprido. Ele pode sim te trazer bons resultados, como você espera e como você almeja para os seus negócios, para os seus números, mas que também dentro desse processo de conformidade tem uma área que é primordial, que chama-se cultura. Aí, de novo, remete, né? A gente faz o elo com os princípios e com os valores. Porque a gente, no decorrer da profissão, quando a gente não tem essa virada de chave para ver a importância que tem os líderes que passam pela tua vida, porque eles te influenciam. Outro dia, até essa semana, na verdade, li um livro, que eu estou terminando agora, o nome do livro é O que Faz a Diferença, da Fátima Zorato. E ela diz assim, algumas pessoas precisam de estímulos externos para perceber o potencial interno que elas têm. E às vezes é assim, então quer dizer que é porque as pessoas não acreditam em si? Não, é porque muitas vezes precisa mesmo ter espelhos. Assim, eu sempre tive muitos espelhos na minha vida, busco sempre pessoas que estão melhores, que estão sabendo mais do que eu. Até fiz uma postagem esse dia, assim, é uma lição de humildade, inclusive para os líderes, né? Trabalho com líderes e liderados, mas para os líderes. Não importa a habilidade que você tenha, o talento que você tenha, sempre vai ter alguém melhor do que você. E não se sinta menor por isso. Pelo contrário, deseja essas pessoas perto de você. Né? Porque é aquele estímulo externo que vai mostrar o teu potencial interno. Nádia, e o quanto isso se remete à liderança, né? Como você até trouxe no seu primeiro discurso, antes de você ser um bom líder, um líder para o outro, você tem que ser um bom líder para si. E o líder de si mesmo, ele influencia naturalmente. Então, eu sou consultora de empresas contábeis e durante uma fase de entrevistas ali que eu estava fazendo com a cliente minha e trouxe esse feedback para ela, era incrível, Nádia, o quanto que os colaboradores, eles tinham orgulho e admiração pela líder, sabe? E não é tão comum, cabe a gente, muitas vezes convive, você aprende, mas não tem aquele brilho nos olhos ao falar dele, sabe? E muitos falam assim, nossa, ela é uma contadora extremamente segura, Aline, ela vai atrás, ela busca informação e ela faz com que a gente também gere esse movimento. Olha a importância, né? Porque muitas vezes o líder contábil, o contador em si, o gestor contábil, muitas vezes ele exige algo da equipe que ele não faz. E a liderança ela vem muito do exemplo, né? Do que a cultura, como você trouxe, a cultura organizacional ela vai exigir, ela vai trazer e vai gerar de estímulo. E a partir daí a gente temos uma equipe que é basicamente o reflexo da liderança. Você concorda com essa afirmação? Completamente. O reflexo da liderança, eu acho assim, até aí de novo vamos lá para aquele nosso sentido etimológico, né? Porque na verdade o líder ele é o guia. Então, por mais existem, eu falo, mas são as tuas ações, são as tuas atitudes que vão realmente instruir, que vão realmente influenciar, que vão realmente guiar. E aí, assim, até dentro desse próprio perfil, como liderado, acho que vale... Já fui liderada, sou liderada, né, hoje também.
Mas uma coisa que eu também faço muito é tentar perceber qual o perfil dos meus líderes. Porque às vezes a gente está numa posição, Aline, de liderado, né? E a gente cria ou alimenta uma frustração, que aí você, como mentora de carreira, né, na área contábil, talvez você receba muitas pessoas que chegam em determinado momento e dizem assim, eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida nesse momento, eu não sei se eu estou na profissão certa, eu recebo várias perguntas dessas nas minhas caixinhas, não sei o que eu estou fazendo da minha vida, preciso dar uma guinada, preciso buscar uma ascensão, não sei se eu estou na profissão certa, estou me sentindo frustrada. E aí, às vezes, assim, é sempre a ideia do trocar, e não a ideia do tentar parar para reconhecer, para ter consciência de onde está o problema, né? Saber qual o seu perfil, porque nós temos perfis profissionais e tem vários testes para isso. Tive a honra de participar de alguns programas de formação de líderes, e para mim também foi uma virada de chave, porque como líder, às vezes, quando a máquina não está funcionando, a gente quer só trocar a peça, né? E aí, nessa própria formação, essas formações, eu aprendi que cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem o seu modo. E não quer dizer que esteja certo ou que esteja errado, não. É como você forma esse sistema, quais são as peças que você está colocando juntas, que você está ligando, que vai fazer com que essa máquina funcione de uma forma mais fluida, né? E com bons, melhores resultados. Então, que você também possa perceber qual o perfil do teu líder. Porque a gente, como líder, às vezes, por não deixar claro, e aí também, às vezes, aí eu trago de novo a questão da cultura, né? A transparência, empresas que têm uma cultura muito transparente, perfil e líderes que também têm um perfil muito transparente, para se conhecer e dizer assim, olha, eu como líder tenho um perfil de democrata. O Daniel Goleman traz alguns perfis, né, em relação ao perfil dos líderes. Eu tenho um perfil democrata. Então, o líder que se autoconhece e sabe qual é exatamente o seu perfil, ele vai ter uma melhor habilidade com a equipe para conduzir, para saber qual a melhor comunicação. Como que eu vou fazer chegar melhor a mensagem do que precisa ser entregue, do resultado esperado para aquele liderado, dentro desse objetivo principal que envolve toda a equipe. E deixar claro também para os seus liderados, gente, esse é o meu perfil como líder. Então, se eu sou democrata e deixo você, te dou autonomia ou deixo a possibilidade onde todos possam falar e expressar, né, a sua opinião, a sua forma de se posicionar, eu preciso saber exatamente quem da equipe vai ter a habilidade ou está preparado já para engajar com esse meu perfil ou qual precisa de desenvolvimento. Porque a gente trabalha também nesse objetivo de desenvolver pessoas. Acho que o líder, nessa sua missão de autoconhecimento, de guia, de instrutor, tem algo que eu sempre deixo, e por onde passei como líder, deixo isso muito claro. E eu acho que eu também, algo que eu aprendi muito com os princípios que os meus pais me passaram, é a questão do legado. E esse legado é deixar realmente uma marca e preparar alguém. Acho que nós não somos eternos, nem em vida e nem por onde passamos. Então, qual a lembrança que você quer deixar por onde você passou? Em relação à comunicação, em relação à formação de pessoas, porque eu acho que a educação, para mim, me trouxe algo assim que é valoroso ao extremo. É você depois poder encontrar colegas de profissão que um dia estiveram em sala de aula com você, ali, novinho, pensando que a contabilidade era só números, que a contabilidade era ser bom em matemática, e de repente se depara com uma ciência que te dá elementos riquíssimos para conduzir em qualquer área, tanto na área profissional como na área pessoal também, te dá um norte em relação a isso, uma visão muito boa. E você vê pessoas que hoje estão, assim, grandes profissionalmente. Então, Certeza. você chegar e dizer assim, professora, obrigada porque foi aquela aula que eu assisti, ou porque aquele assunto que a gente tratou me fez uma diferença. Eu sempre tive professores que me inspiraram muito, ainda hoje tenho professores que me inspiraram muito, me inspiraram a buscar uma área de pesquisa, me inspiraram a um mestrado, me inspiraram como pessoas, e você saber que você pode contribuir, deixar esse legado na Com formação de certeza. profissionais, mas também nas empresas,
né? Digo muito, assim, inclusive na empresa em que atuo hoje, eu desejo que um dia o coordenador se torne o gerente, que o supervisor se torne coordenador. E trabalho muito na questão de, como líder, a gente formar, digo muito assim, são tomadas humanas. Eu preciso de pessoas ligadas. O meu coordenador precisa me dizer quem é a pessoa que ele está preparando para um dia ser Para coordenador. isso, com Porque eu certeza. estou preparando para um dia ele ser gerente. Eu acho que isso é uma das Perfeito. nossas principais missões quando a gente assume um papel de líder. Capacidade técnica é importante, extremamente importante, gente. Mas a gente precisa trabalhar as habilidades comportamentais, emocionais, e isso envolve uma boa comunicação. Muito bem, perfeito, é isso aí. E a gente falou sobre liderança, né? Você tocou agora, finalizando, para uma outra habilidade que é fundamental, Nádia. Eu lembro fortemente que uma das mentorandas, no encerramento de uma mentoria que a gente tem, focada para mulheres contadoras, ela disse assim, olha, essa ideia aí que você colocou de mulheres contadoras, mentoria tem nada, essa sua mentoria tem nada a ver com a contabilidade, você transforma vidas. Quando ela trouxe aquela frasezinha, eu disse, nossa, que bom escutar isso, né? O quanto que conforta o nosso coração, porque de fato, por trás de uma contabilidade, por trás de números, que números não mentem, né? Por isso é tão bom olhar para eles. Mas existem pessoas que estão ali batalhando pelo seu lugarzinho ao sol, né? E aí a gente entra em um outro ponto, tá? Você que está nos assistindo aqui, na segunda semana do Contador, em comemoração e celebração a este grande dia, a gente vai falar sobre uma habilidade que também é fundamental. Inclusive dentro da liderança, viu, Nádia? A gente percebe que dentro das empresas, um dos principais gargalos dentro da organização é a comunicação, ou a ausência dela. Então, se você observar no seu cotidiano, fica muito assim, subentendido, né? Ah, eu pensei que era assim. Ah, eu acho que. Olha, tem até um ponto que eu quero trazer daqui a pouco para você. As pessoas acham que Fulano é a líder, acham que Fulano é o coordenador. Não, gente, não pode ser assim. Se você tem hoje alguém que você acha que assumiu o teu escritório, isso precisa ficar muito claro para a equipe, para os clientes, para o mercado e para aquele coordenador. Porque muito do subentendido ali, essa comunicação, esse ruído na comunicação, na verdade, eu nem considero comunicação, ele pode gerar possíveis complicações lá na frente. E aí a gente entra em uma habilidade que basicamente compõe 3 elementos quando a gente fala da linguagem não verbal, que é exatamente a nossa linguagem corporal, ela corresponde a mais da metade da nossa comunicação. Olha que interessante. Mas da metade do que você comunica é aquilo que você não fala. É a tua postura, são as expressões faciais. Inclusive, eu e Nádia, ó, combinamos aqui, só que não, a gente entrou em sintonia, assim, naturalmente, né? O tom da roupa, ele comunica a sua postura, o seu olhar nos olhos, o seu aperto de mão. Isso faz parte de mais da metade da sua comunicação. Faz com que a pessoa com quem você esteja conversando ali, ela se sinta segura e saiba que você está segura naquele seu discurso e que a partir dali você consiga gerar e criar uma comunicação, uma conexão com a outra pessoa. E claro, gerar novos negócios, passar, né, o nosso conhecimento em sala de aula, né, Nádia? Isso é muito importante, estamos nos comunicando ali a todo momento. E quando a gente leva sobre a importância das habilidades comportamentais, complementando a fala da Nádia, quando você está em uma posição de liderança, Daniel Goleman fala muito sobre isso, tive a honra de ser aluna dele na PUC, ele fala que 65%, Nádia, da atividade executada pelos líderes estão relacionados à inteligência emocional e à comunicação. Então, às vezes a gente diz assim, poxa, mas eu domino tanto o SPED, eu conheço tanto as rotinas da contabilidade. Eu sei que sim, mas não é só isso. Porque ao lidar com o cliente, ao lidar com o colaborador, ao cobrar algo de alguém, você está expressando a sua comunicação. A todo momento a gente está se comunicando. Então, esse é o primeiro elemento, que é a nossa linguagem corporal, aquilo que a gente não fala. A gente entra para o segundo elemento fundamental da comunicação, Nádia, que é a entonação de voz. O volume de voz, o ritmo, a entonação de fato, né? Muitos profissionais que são mais introspectivos, mais tímidos, essas pessoas tendem a diminuir um pouco o volume.
Quando você está ali, por exemplo, falando em público, quem não tem muita familiaridade com esse fato, acaba ficando com a voz um pouco embargada, trêmula. Então, tudo que a gente faz comunica, gente. E o terceiro elemento aqui sim é o conteúdo, viu, Nádia? Tudo do que a gente está conversando aqui ao longo desses 30 minutos, sei lá, o que você está recebendo de informação, o que você está recebendo de aprendizado, não é apenas a estrutura textual, não é apenas a informação passada, é a nossa expressão facial, é a nossa postura, é o olhar aqui para você. Então, esses são os 3 principais elementos que você precisa desenvolver. E aí você deve estar se perguntando assim, mas Aline, eu sou tão tímida, é impossível eu ser essa pessoa com postura segura, confiante, falando. É totalmente possível. É treinável, é técnica. E essas técnicas a gente tem a total possibilidade de aprender quando você observa e identifica que isso é um diferencial na sua carreira profissional. É isso, Nádia? Aline, é isso sim. Até costumo dizer assim, algumas pessoas olham assim, você tem um líder nato, né, um comunicador nato, ou você pode desenvolver? Você pode sim desenvolver, né? Então, acredito sim que algumas pessoas, quando você já tem esse autoconhecimento, você parece que a coisa flui mais, né, natural. Você é um líder nato. Eu acho que algumas pessoas têm ali uma certa facilidade, até por conta de algumas umas habilidades que têm e potencializam, sabe como potencializar essas suas habilidades. Mas tudo é desenvolvido, gente. Você pode, sim, e nesse processo de autoconhecimento, quando olhar o que é que eu não estou me comunicando bem, o que é que não está bom, o que é que precisa melhorar. O líder, ele pode, sim, ser desenvolvido, a comunicação pode, sim, ser desenvolvida. E aí, Aline, quero te fazer uma pergunta, até como líder, tá? Quero escutar um pouquinho em relação a processo de escutativa, né? A gente sabe que no processo de comunicação, realmente, dentro das organizações, os principais problemas, né, estão voltados ali à comunicação, à falta de clareza, à falta de objetivo. Costumo dizer assim, as palavras ficam soltas ali ao vento, porque algumas mensagens chegam quebradas e o óbvio também precisa ser dito. Mas isso é óbvio. Precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito. Né? Comunicação é muito mais do que o outro entende, do que o outro dentro da mensagem que você passou, do que você fala. Porque, como você bem pontuou, não é só o que sai ali de forma verbal, mas também a sua comunicação não verbal também é extremamente importante. Mas dentro desse processo, como que a gente pode, principalmente nesse momento que nós, né, vivenciamos agora de home office, então quando você estava ali em um ambiente corporativo, onde estava todo mundo junto, que você conseguia, muitas vezes ali um colaborador, né, não estava num momento tão bom, então por mais que você passasse uma determinada mensagem, você sabia que ela não ia ser recepcionada da forma como deveria, então você buscava, como líder, outros meios de fazer com que essa mensagem chegasse da forma que ela deveria para que desse o resultado que era esperado. E no momento de home office foi quando a gente começou a fazer esse tipo de comunicação aqui por tela, a conexão, né? A distância, a conexão passou a ser por rede, o olho a olho foi através de uma tela e de uma câmerazinha de webcam, se uma luzinha está ligada ou não, né? Ou muitas vezes dentro do próprio processo, em alguns momentos, e aí eu te digo até como líder, como líder e como, né, professora, também no desafio de ministrar aula, né, através da distância, para gerar o engajamento. E você ter ali, muitas vezes, um aluno ou um colaborador que ative sua câmera, para que você realmente possa fazer essa comunicação, para que você possa fazer essa conexão, para que você possa prevalecer ali. Existe um humano do outro lado, não estou falando com uma máquina, não estou falando com uma tela. Um dia até achei interessante, porque fui acessar uma página, a página do Valor Econômico, e ele já não colocava lá para você marcar sou uma máquina, ele colocava para você marcar sou humano, né? E eu fiquei assim, poxa, que legal, né? Quando eu olhei, assim, já ia no automático, né? Não sou uma máquina, estava lá, sou humano, eu parei, quase que eu fiz igual o Cortella, né? Faço uma plaquinha e boto será, porque será, né? Porque realmente, assim, esse foi um desafio na questão da comunicação, a gente manter
o engajamento, a gente manter aquele senso de pertencimento, que a comunicação clara e objetiva também traz, né? Você Sim. influencia quando você instrui, quando você guia, é preciso que a equipe entenda o seu pertencimento dentro de todos os processos. Como que a gente pode facilitar a comunicação? Sei que muitos já estão no processo de retomada, e aí, assim, outro dia, essa semana eu estava até conversando com a coordenadora de um curso, ela dizia assim, a gente precisa fazer o desmame agora inverso, que é o quê? Fazer as pessoas voltarem, sair de Voltarem. casa, e É, voltar, é. né? Então foi difícil sair e ir para ficar só em casa, e agora não, já está tudo organizado em casa, fluindo, ok? Vamos fazer para poder retomar. Como que a gente pode, nesse processo de comunicação, para quem ainda está no home office, para quem ainda está tendo aulas, para quem ainda está sendo liderado, ou principal, Aline, para quem está tendo que participar de entrevistas por meios, que hoje também já é muito comum, né? Mas É. através disso, de você poder gerar essa conexão, você gerar esse engajamento, esse olho no olho, esse link através de, não só de redes sociais, mas através das redes, vamos dizer assim. Nádia, eu preciso te confessar uma coisa, assim, recentemente, foi esse final de semana, eu estive em Belém do Pará, um abraço, um beijo aí pro pessoal de Belém do Pará, para ministrar o primeiro módulo, depois de todo esse período, né, distante presencial. E é nítido a diferença que isso faz. Somos seres sociais, somos seres emocionais, e a gente gosta desse contato. Por mais que você analise, né, contextos de qualidade de vida, vou ter a possibilidade, por exemplo, eu tenho uma filhinha de 13 anos, então eu já não precisava mais me deslocar, viajar 3 dias, ficar fora. Então, enquanto a turma estava fazendo uma atividade, eu conseguia olhar para ela. É diferente, né? Claro, isso foi algo que nesse momento tão difícil a gente ganhou como ponto positivo. Mas é nítida a diferença, porque, como você bem pontuou, em sala de aula, eu consigo saber, pela expressão corporal, se aquele aluno ele está integrado, eu consigo, no escritório, no ambiente, saber se a instrução que eu estou passando, a pessoa realmente está aceitando, ela está claro para ela qual é a instrução a ser passada, porque o corpo fala, e fala muito, né? Como eu trouxe para vocês, mais da metade da nossa comunicação. Mas é possível, Aline, manter uma comunicação fluida, mesmo que virtualmente, é totalmente possível. Primeiro ponto, Nádia, é definir bem quais são as ferramentas de comunicação. Por quê? O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação, mas talvez ela não seja a mais assertiva e a mais eficaz para o seu negócio. Imagina só, você em um grupo, como você falou, você lidera 50 colaboradores, aí você quer se comunicar com a Joana naquele grupo de 50 colaboradores. E aí ficam muitas frases soltas, muita comunicação, muita informação importante ali que pode passar despercebido, porque talvez nesse momento esse tipo de comunicação não é importante, não é eficaz naquela ferramenta. Então a Joana ela precisa ficar todo momento ali sendo notificada e acompanhando talvez assuntos que não estão alinhados a ela. E às vezes observa muito isso, né? Eu falo muito isso para os líderes. Olha, antes de você marcar uma reunião, saiba exatamente quem precisa participar dessa reunião. É para validar o prazo da DCTF Web e saber quem que vai transmitir, se é o DP com a social ou se é a REINF com o setor fiscal. Tá, então por que a contabilidade está aqui nessa reunião? Não faz sentido ela estar ali. E muitas vezes tem aquele sentimento, essa é mais uma reunião que podia ser aquele e-mail, que podia ser aquele telefonema. Então, definir ferramentas claras para cada tipo de comunicação é importante. Isso foi um ponto muito positivo, pelo menos para os clientes que eu acompanho e presto consultoria. E o segundo ponto, Nádia, é realizar encontros semanais. Eu acho que isso foi uma coisa assim que a gente implementou que tem ajudado muito, tem fortalecido. Não para lidar com prazos, demandas, conformidades, enfim, é para saber como que a nossa equipe está. É para iniciar a semana alinhado ou para encerrar a semana agradecendo. Então, nesse contato informal, nesse encontro que a gente não vai lidar com prazos, eu consigo me abrir e olhar para o humano de fato. Porque nesse momento eu não quero saber se você atendeu ou não os resultados da semana, os resultados esperados. Eu quero saber
como que foi a semana para você. Eu quero saber o que de fato você está passando. Então, em resumo, pelo pouco tempo que a gente tem aqui, a gente já está caminhando para o nosso encerramento, mas seria ter ferramentas claras para cada tipo de comunicação, nem sempre o WhatsApp é a melhor para aquele momento específico, e segundo, ter encontros ali pontuais, semanais, de fato, para poder manter essa integração, esse engajamento com a equipe. Perfeito, Aline. Aí a gente consegue, né, trazer, ou melhor, tornar os números mais humanos, né, tornar nossos números realmente uma ciência social aplicada. Já quero, assim, para a gente, né, conduzir para o nosso encerramento, te agradecer pelo partilhar desse momento, partilhar do seu conhecimento, partilhar das suas habilidades em comunicar. Foi realmente um momento muito rico para mim. Agradecer a oportunidade, parabenizar todos os profissionais da contabilidade, desejar que a gente continue tratando com zelo, com diligência, todos os atos e fatos contábeis, né? Os números que vêm para as nossas mãos, e mais que a gente sempre lembre que esses números, eles falam, esses números comunicam, e por trás desses números que são tão relevantes, existem vidas que são ainda mais importantes. Muito bem, fechou com chave de ouro, hein, gente? Eu fico extremamente feliz, Nádia, assim, de ter e encontrar nessa jornada contadores, contadoras que têm esse olhar humano junto comigo. Então, assim, foi um enorme prazer dividir esse palco com você. Acho que a coordenação aí da Semana do Contador foi muito assertiva quando trouxe, né, esses dois pilares, liderança e comunicação, e o quanto que é importante, né, você que está nos assistindo, olhar para esses dois pilares, tá? Eu quero agradecer você que esteve aqui comigo, com a Nádia, que dedicou um pouco do seu tempo aí para o desenvolvimento da sua carreira, do seu negócio, e agora, como eu sempre falo, é a regra dos 3 As: aprender, aplicar e aperfeiçoar ao longo do caminho. Muito obrigada por estar aqui. A gente vai fazer aqui um breve ponto para a gente tirar uma foto, fazer um registro. E aí, se você estiver nos assistindo e quiser marcar a gente, o meu é o @AlinePortela_oficial, a Nádia vai trazer o dela também. Marca Felipe Guerra também, que está por trás desse grande evento. Qual o seu, Nádia? Meu @WellyNádia. Welly É Nádia. muito fácil. Esse nome, a minha mãe foi muito inteligente quando escolheu. Só tem eu, então quando você colocar WLY, você vai logo me encontrar. Então vamos lá, vamos tirar a foto. Nós. Show? Muito obrigada pela sua participação. A gente se encontra na próxima Semana do Contador. Nádia, um forte abraço para você. Forte abraço. Beijo. Tchau, tchau.